2. 3. 3. Das inscrições no concurso público. 3.1 As inscrições se realizarão exclusivamente via internet, das 16h00 do dia 30 de agosto de 2022 às 16h00 do dia 29 de setembro de 2022, no site www.institutoconsuplam.org.br. 3.2 Os valores das taxas de inscrição serão: A. R$ 80, R$ 80 para os cargos de nível superior, B. R$ 60, R$ 60 para os cargos de nível médio, C. R$ 50, R$ 50 para os cargos de nível fundamental completo. 3.3 Será permitido ao candidato inscrever-se para até 2 cargos no concurso público desde que para turnos distintos de provas. Assim, quando do processamento das inscrições, se for verificada a existência de mais de uma inscrição para o mesmo cargo ou turno de provas, realizada e efetivada, por meio de pagamento ou isenção da taxa, por um mesmo candidato, será considerada válida e homologada aquela que tiver sido realizada por último, sendo esta identificada pela data e hora de envio via internet, do requerimento através do sistema de inscrições online do Instituto Consupla. Consequentemente, as demais inscrições do candidato nesta situação serão automaticamente canceladas, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido, sendo, contudo, garantida a restituição dos valores pagos. 3.4 Não será aceito o pagamento do valor da inscrição por depósito em caixa eletrônico, transferência ou depósito em conta corrente, DOC, PIX, ordem de pagamento, ou por qualquer outra via que não as especificadas neste edital. Também não será aceito, como comprovação de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento bancário. 3.4. Uma vez efetivada a inscrição não será permitida, em hipótese alguma, a realização de alteração no que se refere ao cargo escolhido. 3.5 Dos procedimentos para a inscrição via internet. 3.5.1 Para se inscrever, o candidato deverá adotar os seguintes procedimentos: a. Estar ciente de todas as informações sobre este concurso público disponíveis na página do Instituto Consupla, www.institutoconsuplam.org.br, e acessar o link para inscrição correlato ao certame. B. Cadastrar-se no período entre 16h00 do dia 30 de agosto de 2022 às 16h00 do dia 29 de setembro de 2022, observado o horário oficial de Brasília, DF. Através do requerimento específico disponível na página citada. C. Optar pelo cargo a que deseja concorrer. D. Imprimir o boleto bancário que deverá ser pago, em qualquer banco, impreterivelmente, até a data de vencimento constante no documento. O banco confirmará o seu pagamento junto ao Instituto Consupla. Atenção! A inscrição via internet só será efetivada após a confirmação do pagamento feito por meio do boleto bancário até a data do vencimento constante no documento. O pagamento após a data de vencimento implica o cancelamento da inscrição. 3.5.2 O boleto bancário poderá ser reimpresso até a data especificada no subitem 3.5.3, podendo sua quitação ser realizada por meio de qualquer agência bancária e seus correspondentes. 3.5.3 Todos os candidatos inscritos no período de 16h00 do dia 30 de agosto de 2022 às 16h00 do dia 29 de setembro de 2022 que não efetivarem o pagamento do boleto neste período poderão reimprimir seu boleto, no máximo, até o primeiro dia útil posterior ao encerramento das inscrições, 30 de setembro de 2022, até às 20h00, quando este recurso será retirado do endereço eletrônico www.institutoconsuplam.org.br www.institutoconsuplam.org.br. O pagamento do boleto bancário, neste mesmo dia, poderá ser efetivado em qualquer agência bancária e seus correspondentes ou através de pagamento do boleto online. 3.5.4 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias ou lotéricas. Na localidade em que se encontra, o candidato deverá antecipar o envio da documentação prevista neste edital, quando for o caso, ou o pagamento do boleto de inscrição para o primeiro dia útil que antecede o feriado ou evento. No caso de pagamento do boleto, o candidato poderá ainda realizá-lo por outro meio alternativo válido, pagamento do título em caixa eletrônico, internet banking etc., devendo ser respeitado o prazo limite determinado neste edital. 3.5.5 Quando do pagamento do boleto, o candidato tem o dever de conferir todos os seus dados cadastrais e da inscrição nela registrados. As inscrições e ou pagamentos que não forem identificados devido a erro na informação de dados pelo candidato no pagamento do referido boleto não serão aceitos, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. 3.6 Disposições gerais sobre a inscrição no concurso público. 3.6.1 O Instituto Consupla não se responsabiliza por solicitações de inscrição não recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, eventuais equívocos provocados por operadores das instituições bancárias, assim como no processamento do boleto bancário ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados, sobre os quais não tiver dado causa. 3.6.2 Para efetuar a inscrição é imprescindível o número de cadastro de pessoa física, CPF, do candidato.
3.6.3 terá sua inscrição cancelada e será automaticamente eliminado do concurso público o candidato que usar o CPF de terceiro para realizar a sua inscrição, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 3.6.4 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, inclusive quanto à realização das provas nos prazos estipulados. 3.6.5 A qualquer tempo poder-se anular a inscrição, as provas e a nomeação do candidato, desde que verificada falsidade em qualquer declaração ou irregularidade nas provas ou informações fornecidas, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 3.6.6 É vedada a inscrição condicional ou extemporânea, assim como é vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, assim como a transferência da inscrição para outrem. 3.6.7 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. Não será deferida a solicitação de inscrição que não atender rigorosamente ao estabelecido neste edital. 3.6.8 O candidato declara, no ato da inscrição, que tem ciência e que aceita, caso aprovado, quando de sua convocação, entregar, após a homologação do concurso público, os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o respectivo cargo. 3.6.9 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição só será devolvido em caso de suspensão, adiamento, cancelamento de cargos ou do concurso público, alteração da data da prova objetiva ou em outras situações inesperadas. 3.6.9.1 O procedimento para requerimento da devolução do valor pago a título de taxa de inscrição observará o disposto no item 11 deste edital. 3 de junho de 2010 não serão deferidas as inscrições via fax ou via e-mail. 3 de junho de 2011 As informações prestadas no requerimento de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o Instituto Consuplam do direito de excluir do concurso público aquele que não preencher o requerimento de forma completa, correta ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 3.6.1.1 O candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta ciência quanto à possibilidade de divulgação de seus dados em listagens e resultados no decorrer do certame, tais como aqueles relativos a data de nascimento, notas e desempenho nas provas, dentre outros, tendo em vista que essas informações são essenciais para o fiel cumprimento da publicidade dos atos atinentes ao concurso público. Não caberão reclamações posteriores neste sentido, ficando cientes também os candidatos de que possivelmente tais informações poderão ser encontradas na rede mundial de computadores através dos mecanismos de busca atualmente existentes. 3 de junho de 2012 O Instituto Consuplam disponibilizará no site www.institutoconsuplam.org.br a lista das inscrições deferidas e indeferidas, se houver, a partir do dia 14 de outubro de 2022, para conhecimento do ato e motivos do indeferimento para interposição dos recursos, no prazo legal. 3 de junho de 2013 A não integralização dos procedimentos de inscrição implica a desistência do candidato e sua consequente eliminação deste concurso público. 5. 3 de junho de 2014 O candidato inscrito deverá atentar para a formalização da inscrição, considerando que, caso a inscrição não seja efetuada nos moldes estabelecidos neste edital, será automaticamente considerada não efetivada pela organizadora, não assistindo nenhum direito ao interessado, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 3.6.1.4.1 Após a homologação da inscrição, não será aceita, em hipótese alguma, solicitação de alteração dos dados contidos na inscrição, salvo o previsto no subitem 4.5.1. 3.7 Da isenção 3.7.1 Não haverá isenção total ou parcial do pagamento da taxa de inscrição, exceto para os candidatos amparados pelos dispositivos contidos nas leis municipais NS 1.81800, 2.10703, 2.34005 e 3.17818. Estes candidatos poderão requerer a isenção da taxa de inscrição deste concurso público, desde que comprove os requisitos previstos no item 3.7.1.1, 3.7.1.2, 3.7.1.3 e 3.7.1.4 deste capítulo, a saber, 3.7.1.1 Ser candidato comprovadamente desempregado e que demonstrar insuficiência de recursos, cujo rendimento familiar mensal for igual ou inferior a 0,3 salários mínimos. 3.7.1.1.1 A comprovação do requisito disposto no item 3.7.1.1 será realizada por meio da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS, folha de rosto, verso e folha que comprova a demissão do último emprego, ou de documento similar. O rendimento familiar será comprovado através de declaração de renda, demonstrativo de pagamento ou outro documento similar. 3.7.1.2 A pessoa com deficiência PCD fica isenta do pagamento da taxa de inscrição, desde que apresentem laudo médico, documento original ou cópia autenticada, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças CID, bem como a provável causa da deficiência, conforme modelo constante do anexo 3º deste edital.
3.7.1.3 Ser doador de sangue regular residente no município, registrado pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal da Saúde, identificado por documento oficial expedido pela referida pasta administrativa e que efetivamente procedam à doação de sangue pelo menos uma vez no último ano, contado da data de publicação deste edital. 3.7.1.3.1 A comprovação do requisito disposto no item 3.7.1.3 será realizada por meio da apresentação da carteira de controle das doações de sangue, contendo a data em que a doação foi realizada. 3.7.1.4 Ser doador de medula óssea, no prazo de até 5 anos contados a partir da data da efetiva doação realizada junto a órgão oficial ou entidade credenciada pela União, Estado ou município. 3.7.1.4.1 A comprovação do requisito disposto no item 3.7.1.4 será realizada por meio de apresentação de documento expedido pela unidade coletora, com a data em que a doação foi realizada. 3.7.2 O candidato que requerer a isenção, por razões estabelecidas nos itens 3.7.1.1, 3.7.1.2, 3.7.1.3 e 3.7.1.4 deverá informar, no ato da inscrição, seus dados pessoais em conformidade com a solicitação determinada no site, somente entre os dias 30 de agosto a 1º de setembro de 2022, preencher o formulário descrito no anexo 4º deste edital e encaminhá-lo juntamente com a documentação exigida, impreterivelmente, via online no link de inscrição, observadas as orientações dispostas no requerimento de inscrição. 3.7.3 As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará sua eliminação do concurso público, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto número 83.936 de 6 de setembro de 1979, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 3.7.4 Simples preenchimento dos dados e ou entrega dos documentos necessários para a solicitação da isenção de taxa de inscrição, durante a inscrição, não garante ao interessado a isenção de pagamento da taxa de inscrição, a qual estará sujeita à análise e deferimento da solicitação por parte do Instituto Consupla e da Comissão Especial para a Coordenação e Acompanhamento, conforme o caso. 3.7.4.1 O candidato que tiver isenção deferida, mas que tenha realizado outra inscrição paga terá sua isenção cancelada. 3.7.5 Não serão aceitos, após a realização do pedido, acréscimos ou alterações das informações prestadas. 3.7.6 Não será deferida solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição via fax ou via e-mail. 3.7.7 O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a inconformidade de alguma informação. 6. A solicitação apresentada fora do período fixado implicará a eliminação automática do processo de isenção, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 3.7.8 A análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição será divulgada até na data provável do dia 13 de setembro de 2022. 3.7.9 Fica assegurado o direito de recurso aos candidatos com o pedido de isenção indeferido, no prazo de 3 dias úteis contados da divulgação do resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição. Os recursos deverão ser protocolados via link próprio no endereço eletrônico www.institutoconsuplam.org.br. 3.7.9.1 Os candidatos, cujos requerimentos de isenção do pagamento da taxa de inscrição tenham sido indeferidos, após a fase recursal, cujo resultado será divulgado no dia 27 de setembro de 2022, poderão efetivar a sua inscrição no certame no prazo de inscrições estabelecido no edital, mediante o pagamento da respectiva taxa. 3.8 Da confirmação da inscrição. 3.8.1 As informações referentes à data, ao horário e ao local de realização das provas, nome do estabelecimento, endereço e sala, e cargo, assim como orientações para a realização das provas estarão disponíveis a partir do dia 31 de outubro de 2022 no endereço eletrônico do Instituto Consupla, www.institutoconsuplam.org.br fecha parênteses, devendo o candidato efetuar a impressão deste cartão de confirmação de inscrição, CCI. As informações também poderão ser obtidas através da central de atendimento do Instituto Consupla, através de e-mail atendimento@institutoconsuplam.org.br telefone 0800 100 4790. 3.8.2 Caso o candidato, ao consultar o cartão de confirmação de inscrição, CCI, constate que sua inscrição não foi aceita, deverá entrar em contato com a central de atendimento do Instituto Consupla, através de e-mail atendimento@institutoconsuplam.org.br ou telefone 0800 100 4790, no horário de 8h00 às 17h30, considerando-se o horário oficial de Brasília, DF, impreterivelmente até 3 dias de antecedência à aplicação das provas. 3.8.3 Os contatos feitos após a data estabelecida no subitem 3.8.2 deste edital não serão considerados, prevalecendo para o candidato as informações contidas no cartão de confirmação de inscrição, CCI, e a situação de inscrição do mesmo,
posto ser dever do candidato verificar a confirmação de sua inscrição, na forma estabelecida neste edital. 3.8.4 Os eventuais erros de digitação no nome, número do documento de identidade ou outros dados referentes ao cadastro do candidato deverão ser corrigidos somente no dia das provas objetivas, mediante conferência do documento original de identidade quando do ingresso do candidato no local de provas pelo fiscal de sala. 3.8.4.1 O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado constante da ficha de inscrição ou apresentar qualquer observação relevante, poderá fazê-lo no termo de ocorrência existente na sala de provas em posse dos fiscais de sala, para uso, se necessário. 3.8.5 Cartão de confirmação de inscrição não será enviado ao endereço informado pelo candidato no ato da inscrição. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado. 3.8.6 A alocação dos candidatos nos locais designados para as provas será definida pela instituição organizadora, podendo esta adotar livremente os critérios que julgar pertinentes, a fim de resguardar a segurança do certame. A distribuição se dará de acordo com a viabilidade e a adequação dos locais, não necessariamente havendo a alocação dos candidatos nos locais de provas de acordo com a proximidade de suas residências. Poderá ocorrer, ainda, a reunião de candidatos com deficiência em locais de provas específicos, a fim de conferir melhor tratamento e acessibilidade a este público. 3.9 Da solicitação de condições especiais 3.9.1 Candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para a realização das provas deverá solicitá-la no ato do requerimento de inscrição, indicando, claramente, quais os recursos especiais necessários e, ainda, enviar, até o dia 30 de setembro de 2022, impreterivelmente, via online no link de inscrição, laudo médico, original ou cópia autenticada, que justifique o atendimento especial solicitado. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior. A solicitação de condições especiais será atendida segundo critérios de viabilidade e de razoabilidade. 7. 3.9.1.1 A documentação tratada no subitem anterior também poderá ser encaminhada via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento AR, para a sede do Instituto Consuplam Rua José Augusto Abreu, número 1000, Sala A, Bairro Safira, Múria EMG, CEP, 36883031, envelope lacrado com a seguinte identificação: concurso público da Câmara Municipal de Unai, especificar cargo, nome do candidato e número de inscrição, documentação para solicitação de condição especial. 3.9.2 Portadores de doença infecto-contagiosa que não informaram ao Instituto Consupla, por inexistir a doença na data limite referida, deverão fazê-lo via correio eletrônico atendimento@institutoconsuplam.org.br tão logo a condição seja diagnosticada. Os candidatos, nesta situação, quando da realização das provas, deverão se identificar ao fiscal, no portão de entrada da unidade de aplicação de provas, munidos de laudo médico, tendo direito a atendimento especial. 3.9.2.1 A situação excepcionada no item anterior não alcançará os candidatos com suspeita ou contaminados por Covid-19. Em razão da pandemia, candidatos com sintomas gripais ou outros comuns aos manifestados na contaminação pela Covid-19, bem como aqueles que tiverem suspeita ou confirmação de contaminação não poderão realizar as provas, recomendando-se que permaneçam em isolamento, conforme determinado pelos órgãos de saúde. 3.9.3 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá solicitar o atendimento específico nos termos do subitem 3.9.1 ou do subitem 3.9.1.1, apresentando a cópia da certidão de nascimento do amamentando. 3.9.3.1 Quando da realização das provas, a candidata deverá levar somente um acompanhante, adulto, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. 3.9.3.2 Será concedido tempo adicional para a execução da prova à candidata devido ao tempo dispendido com a amamentação. 3.9.3.3 A candidata que não apresentar a solicitação nos moldes deste edital, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a solicitação atendida por questões de não adequação das instalações físicas do local de realização das provas. O atendimento à solicitação estará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido. 3.9.4 Considerando a possibilidade de os candidatos serem submetidos à detecção de metais durante as provas, aqueles que, por razões de saúde, porventura façam uso de marca-passo, pinos cirúrgicos ou outros instrumentos metálicos, deverão comunicar previamente ao Instituto Consupla acerca da situação, nos moldes do item 3.9.1 deste edital. 3.9.4.1 Em nome da segurança do processo, a regra do subitem anterior também se aplica a candidatos com deficiências auditivas que utilizem aparelho auricular, bem como outros aparelhos diversos por motivos de saúde, tais como medidor de glicemia, sondas etc. 3.9.4.2 Os candidatos nas situações descritas nos subitens 3.9.4 e 3.9.4.1 deverão obrigatoriamente comparecer ao local de provas munidos dos exames e laudos que comprovem o uso dos equipamentos. No
Caso de descumprimento deste procedimento ou se for verificada má-fé no uso dos referidos aparelhos, os candidatos poderão ser eliminados do certame. 3.9.5 Candidato que não solicitar condição especial na forma determinada neste edital, de acordo com a sua condição, não a terá atendida sob qualquer alegação, sendo que a solicitação de condições especiais será atendida dentro dos critérios de razoabilidade e de viabilidade. 3.9.6 O fornecimento do laudo médico, original ou cópia autenticada, por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Instituto Consupla não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada do laudo ao Instituto. O laudo médico, original ou cópia autenticada, terá validade somente para este concurso público e não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias desse laudo. 3.9.7 A pessoa travesti ou transexual, pessoa que se identifica e quer ser reconhecida socialmente, em consonância com sua identidade de gênero, que desejar atendimento pelo nome social poderá solicitá-lo pelo e-mail atendimento@institutoconsuplam.org.br até às 23h59 do dia 29 de setembro de 2022. 3.9.7.1 Será solicitado preenchimento e envio por e-mail, até o dia 30 de setembro de 2022, de requerimento que será fornecido por via eletrônica, o qual deverá ser assinado e encaminhado, juntamente com cópia simples do documento oficial de identidade do candidato. 8. 3.9.7.1. A documentação tratada no subitem anterior também poderá ser encaminhada por SEDEX, com aviso de recebimento, AR, para o Instituto Consuplam, Rua José Augusto Abreu, número 1000, Sala A, Bairro Safira, Muriaé MG, CEP, 36883031, fazendo constar no envelope, concurso público da Câmara Municipal de Unai, especificar o cargo e o número de inscrição, documentação para solicitação de nome social. 3.9.7.2 Não serão aceitas outras formas de solicitação de nome social, tais como telefone ou fax. Ao Instituto Consupla e à Câmara Municipal de Unai MG reservam-se o direito de exigir, a qualquer tempo, documentos que atestem a condição que motiva a solicitação de atendimento declarado. 3.9.7.3 O candidato nesta situação deverá realizar sua inscrição utilizando seu nome social, ciente de que tal nome será o único divulgado em toda e qualquer publicação relativa ao concurso público. 3.9.8 A solicitação de condições especiais será atendida, obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.